Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. E hoje nós vamos dar continuidade aí, nós vamos continuar vendo, agora tratar de ver ainda alguns aspectos econômicos. E nesse caso agora nós vamos tratar de um caso muito específico. Nós vamos ver o caso da economia brasileira. Então, só recapitulando aí as semanas anteriores, as aulas anteriores que nós tivemos sobre esses aspectos econômicos do continente americano, começamos lá pela América do Norte, demos uma passeadinha na economia norte-americana, canadense e mexicana, né? Sempre lembrando aquilo, que acaba ocorrendo o quê? Existem diferenças muito significativas. Enquanto o Canadá e os Estados Unidos são economia de países desenvolvidos, o México está ali também na América do Norte como uma economia que é classificada como uma economia em desenvolvimento, né? E também não esquecer que o México aí recentemente ele tratou de fazer o quê? Acordo comercial, criação do NAFTA, do bloco comercial, bloco econômico, melhor dizendo, dos países do norte aí, que trouxe um grande desenvolvimento, mas não resolveu os problemas da economia mexicana. Tudo bem? Vimos também aí nos últimos encontros um pouquinho a respeito da economia da América Central e da economia da América do Sul. O que é que nós temos ali? Nessas duas economias existem muitas características próximas, né? Lembrando sempre que essa América Central ela vai ser o quê? Ela vai ser um país que cada vez mais, ou um conjunto de países, você me desculpe, tem uma extensão territorial pequena, né? E o desenvolvimento econômico ele é mais lento do que na América do Sul. O continente sul-americano, que é onde nós estamos aqui, se diferencia também dessa América Central em que sentido? Esse continente sul-americano ele acaba apresentando, primeiro, a presença de dois países emergentes, os países em desenvolvimento, Brasil e Argentina, né? Mas também o que nós percebemos aqui e acolá nos demais países que estão presentes nessa América do Sul, vai dizer respeito ao quê? Também ainda economias com uma característica que nós temos de forte presença do setor primário, são muitos produtores de minerais. Ali nós temos agricultura familiar, agricultura de exportação, mas uma marca muito forte. Com exceção desses dois grandes países, nós não podemos dizer que nessa América do Sul, né, nós encontramos o quê? Uma outra economia que ela é muito significativa. Até existem alguns países que se destacam economicamente, né? Você pega uma Venezuela, grandes reservas minerais, mas com crises sociais, econômicas e políticas que vão se arrastando de uma década para outra, de um século para o outro e não se resolve o problema lá também, tá? Então, perceba vocês, o que nós acabamos encontrando nesse continente americano, em todas as suas subdivisões aí, é uma diversidade que é uma diversidade muito significativa, muito grande, não é mesmo? E agora, já que no nosso último encontro nós conversamos um pouquinho a América do Sul, é vez de entender um pouquinho, de forma muito geral aí, quais são as principais características que nós encontramos da economia brasileira, né? Então, essa economia brasileira é uma economia que ela vai tratar de ter muitos pontos de destaque dentro da América do Sul. Entre esses pontos de destaque, o que nós encontramos aí? Primeiramente, nossa economia aqui na América do Sul, ao lado da economia que é a economia argentina, são as duas economias emergentes que nós temos aí. O que significa essa expressão? Uma economia emergente. O que significa nós dizemos que o Brasil é um país em desenvolvimento? Se nós formos analisar um pouquinho do nosso passado econômico, da nossa história econômica, nós percebemos aí que até basicamente as primeiras décadas do século XX, nós não éramos muito diferentes de muitos outros vizinhos nossos aí, onde basicamente nós tínhamos uma característica de ser um país agroexportador, não é mesmo? Então, a maior parte da nossa exportação, a nossa economia, ela se baseava no quê? Nos produtos primários.
E esses produtos primários, eles eram aqui produzidos com destino ao mercado externo. Ah, professor Rivaldo, não entendi direito como é que é esse negócio aí. Imagine um pouco dos ciclos econômicos brasileiros. Começou lá no pau-brasil, depois nós tivemos a cana-de-açúcar. Nós produzimos essas matérias-primas. Para quem? Para nós consumirmos? Não. Visava o mercado europeu. Daí nós vamos ter diversos desses ciclos agroexportadores. O último grande ciclo foi o chamado ciclo do café. O que acaba acontecendo com esse ciclo do café aí então? Mais uma vez, nós nos transformamos nos maiores produtores de café do planeta. Para nós? Não. Destino da produção agrícola para o mercado externo. Você manjou como é que funciona isso aí? Então esses países emergentes, e o Brasil se destaca, como eu já falei para você, eles vão ter essas características, Um passado muito comum de uma economia agroexportadora, mas com a quebradeira lá da crise de 1929, esses países começaram a passar, Brasil e Argentina e o México aqui no continente americano, por um processo de industrialização, que ele foi chamado processo de industrialização tardia, Então com isso nós tivemos o quê? Primeiro, o desenvolvimento de uma indústria que foi uma indústria de produção ou de bens de consumo. Isso foi lá na década de 30, ela durou mais ou menos até meados da década de 1950, onde diversas iniciativas no Brasil, principalmente o plano de metas do JK, ele tratou de fazer o quê? Ele tratou justamente aí de trazer a internacionalização da economia. Atraímos para o Brasil uma quantidade muito grande daquela época, aquilo que nós chamávamos de fábricas de automóveis. Então o Brasil internacionalizou a sua economia nesse momento. Tivemos um longo período aí de um regime militar que tratou de impulsionar a nossa indústria, principalmente a nossa agricultura, mas onde nós acabamos encontrando que ocorreu o quê? Acabou ocorrendo que o endividamento externo ele cresceu assustadoramente. As projeções econômicas assim não aconteceram, certo? Então, onde finalmente nós acabamos chegando o quê? Década de 1980. Essa década de 1980, ela acaba sendo uma década que temos o quê? Que temos aquela ideia, que década perdida. A economia não cresceu, as taxas de inflação eram gigantescas. Chegamos na década de 1990, que foi marcado por uma grande abertura econômica. O neoliberalismo chegou aqui no Brasil. Muitos investimentos, a nossa economia teve um crescimento significativo, e esse crescimento significativo entrou século XXI adentro. Onde nós acabamos tendo o quê? Nós acabamos tendo principalmente aí que a entrada nesse século XXI, ela surge com um grande crescimento econômico, a primeira década principalmente. Mas aí uma série de políticas ou de problemas políticos, crises políticas, que acabaram afetando também a nossa economia, que vem ora aqui, ora ali, passando por algumas crises que são crises muito significativas, Isso a gente consegue perceber facilmente quando nós pensamos um pouquinho na realidade da atuação do Brasil no mercado internacional. Então nós sabemos muito bem que não é de hoje que nós temos uma relação com o mercado internacional que é muito grande. Mas aí, a partir principalmente da década de 1990, que eu já falei, novos ventos trataram de chegar aqui no Brasil, essas posturas vêm mudando um pouquinho. Classicamente, nossa relação, nossa atuação no mercado internacional se deu principalmente a quê? Num primeiro momento, até por conta que éramos colônia, com os europeus. Depois desse processo que nós encontramos aí de independência, e principalmente durante o século XX, fomos grandes parceiros econômicos aí, principalmente dos Estados Unidos, que eram os nossos grandes compradores, aqueles que importavam a maior parte dos nossos produtos. Mas aí já no final desse século XX, novas mudanças vêm ocorrer aqui. E isso aqui se dá através principalmente disso que nós chamamos o advento dos chamados blocos econômicos. Como é que funciona isso?
Então esses blocos econômicos, e eu já conversei com você que aqui na América do Norte nós temos o nosso famoso NAFTA, o que acaba acontecendo? Eles são associações econômicas entre países que visam o quê? Que visam justamente fortalecer regionalmente, como canadenses, mexicanos e norte-americanos criaram o NAFTA, outros países aí criaram, por exemplo, o quê? O Pacto Andino. E nós aqui ao lado de Argentina, Uruguai e Paraguai, nós criamos o Mercosul. A partir do momento que nós fizemos acordos econômicos com esses países do Mercosul, o que é que nós acabamos percebendo que ocorre aqui com a nossa economia? Ainda Estados Unidos, Canadá, cada vez mais a África, a Ásia, são importantes parceiros econômicos brasileiros. Mas os países dentro do Mercosul têm aumentado significativamente a nossa influência no comércio internacional deles e vice-versa. Então, quando nós falamos em atuação internacional, nas últimas décadas aí houve uma alteração muito grande, principalmente marcada pela diversificação, não é só os Estados Unidos ou Europa mais, nos lançamos para a África e para a Ásia, e ao mesmo tempo que nós diversificamos os nossos parceiros econômicos, cada vez mais nós fortalecemos as parcerias aqui através do Mercosul. Tá? O que eu quero de você? Deixar uma atividadezinha aqui. Uma pesquisa destacando os principais blocos econômicos do continente americano, suas características e os países membros de cada um desses blocos econômicos. Pesquisa fácil, tranquila, até mesmo lá no seu próprio livro tem características desse bloco aí. Bora lá fazer, tudo bem? Tudo legal? Então tá, grande abraço e até o nosso próximo encontro.